Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo em Marcos capítulo 4. Abrir ou ligar, né? Evangelho de Marcos, capítulo 4. Sabe, quando Jesus deu início ao seu trabalho público, quando ele estava encarnado aqui entre nós, ele fez isso fazendo uma afirmação, uma declaração super ousada. A declaração mais ousada que Jesus poderia ter feito, ele fez. Nós podemos ler essa declaração aqui em Marcos capítulo 1, versos 14 a 15. O texto diz assim: depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Essa afirmação, o tempo chegou, o reino de Deus se aproximou de vocês, é a afirmação mais ousada que Jesus poderia ter feito no contexto do ministério dele. Ao que Jesus estava se referindo quando ele disse isso? O reino de Deus chegou. O que Jesus quer dizer quando ele diz que o reino de Deus está próximo? Esse conceito, reino, não é um conceito comum para nós. Nós vivemos dentro de uma cultura em que nós não temos referências adequadas para entender essa expressão reino. Hoje em dia passam muitas séries, né, no Netflix e muitos filmes também relacionados a reino, mas a nossa vivência não é uma vivência de reino, ok? Nós vivemos, por exemplo, num contexto político de democracia e o que nós conhecemos de reino é apenas uma perspectiva de conveniência social, né? Como a rainha da Inglaterra, o imperador do Japão, né? Que são reis que têm, na verdade, uma postura apenas de agenda social. Eles não mandam nada, ok? Quem manda é o parlamento, quem manda é o primeiro-ministro, quem manda é uma outra configuração de governo. Agora, quando Jesus diz isso, ele afirma isso dentro de um contexto onde o povo judeu estava vivendo sob o domínio de César, através do Império Romano. Então o povo de Jesus, o povo para quem Jesus está dizendo isso, eles entendiam bastante a respeito dessa ideia de reino, ok? O reino, na perspectiva da onde Jesus está afirmando isso, para eles é um contexto muito específico na perspectiva de domínio, ok? Então o reino, conforme apresentado na Bíblia, significa essa esfera de domínio, essa esfera de governo efetivo, de governo ativo. Quando Jesus diz que o reino de Deus chegou, ele está dizendo então que o governo de Deus estava ativo, e ele estava se manifestando a partir daquele momento, dentro do contexto do Império Romano, de modo efetivo. Nós somos ensinados pela revelação bíblica, que esse domínio de Deus, ele é um domínio que traz uma realidade inabalável, uma realidade que não pode não pode retroceder, não pode ser tocada, não pode ser modificada. Quando Jesus afirma isso lá para o seu povo, nesse texto, certamente vem à mente deles o texto de Daniel, capítulo 7, versículos 13 a 14, onde nós encontramos uma promessa a respeito desse reino. O texto diz assim: em minha visão à noite vi alguém semelhante a um filho do homem vindo com as nuvens dos céus. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Ele recebeu autoridade, glória e o reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno que não acabará. O seu reino jamais será destruído. Então, essa afirmação de Jesus faz referência a essa ideia de um governo que é estabelecido, de uma ação de Deus que é estabelecida e que não pode retroceder e que jamais vai ser destruída. Esse reino de Deus ao qual Jesus se refere, então, diz respeito à realidade de que Deus está exercendo o seu governo no nosso mundo,
desde o momento em que Jesus chegou aqui. Não que ele não exercesse antes, ele já exercia antes, ok? Mas agora esse governo está sendo manifestado, está sendo mostrado de forma clara para todos. Jesus diz que o reino de Deus está próximo, por quê? Porque ele é o rei do reino. Quando ele usa essa expressão próximo, ele usa uma expressão não no sentido temporal, mas no sentido espacial, que você podia perceber, você podia estender a mão e você podia tocar as realidades do reino. E isso era possível por causa do quê? Por causa da presença de Jesus. Jesus estaria exercendo a autoridade do Pai, que lhe foi confiada como um representante da humanidade. Ele estaria manifestando a realidade desse reino aqui entre nós. Mas aí tem uma questão interessante. Se isso é assim, se o reino de Deus chegou em Jesus, se o reino de Deus é um reino inabalável, uma realidade que não pode retroceder, que não pode ser modificada, onde é que ele está? Os judeus, eles tinham a compreensão de que quando o reino de Deus chegasse, como Jesus estava dizendo que chegou, toda maldade seria eliminada instantaneamente e definitivamente do mundo. Jesus então chega dizendo que ele trouxe o reino de Deus, mas as realidades da maldade não mudaram. Continuavam ali. Jesus curava, Jesus libertava, mas essas realidades continuavam ali, não tinham sumido, não tinham desaparecido, não tinham acabado. E parece que até hoje não mudaram, não é mesmo? A gente olha ao redor, a gente vê morte, a gente vê tristeza, a gente vê enfermidade, a gente vê violência. Se o reino chegou, como Jesus diz que chegou com ele, então, por que dessas coisas? Onde é que está a realidade do reino? Veja, em Romanos capítulo 14, verso 17, o apóstolo Paulo diz assim: pois o reino de Deus não é comida nem bebida. Ou seja, o reino de Deus não é uma dimensão material, ele diz. Ele é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Isso significa então que o reino de Deus não é, num primeiro momento, ok? Num primeiro momento, ele não é uma ideia geográfica. Ele não é uma realidade que tem a ver com perspectivas que estão presentes em um lugar. De acordo com o apóstolo Paulo, ele tem a ver com essa realidade da presença de Deus conosco através do Espírito Santo. Então, o reino de Deus é uma realidade de influência na vida de pessoas que são habitadas pelo Espírito de Deus. E aí a gente chega no texto que eu pedi para você abrir comigo, em Marcos capítulo 4, versículos 1 a 20, Jesus ele vai contar uma parábola para explicar como o reino inabalável de Deus está presente, está avançando hoje em nosso mundo e na nossa vida, mesmo em meio a essas realidades ainda da maldade que continuam presentes no nosso mundo. Jesus, o texto de Marcos diz que Jesus ele conta várias parábolas, e uma primeira parábola que ele conta é de um semeador. Ele diz que um semeador saiu a semear e ele vai lançando sementes pelo caminho. Parte de sementes caem na beira do caminho, partes de semente caem em terra que tem pouco solo, partes da semente caem no meio de espinhos e partes da semente caem numa terra boa. A que cai na beira do caminho, os pássaros comem imediatamente. A que cai em pouca terra, no solo com pouca terra, ela nasce, mas o sol a queima e ela murcha. A que cai no meio de espinhos, ela cresce, mas os espinhos crescem também e a sufocam. E a que cai em terra boa, ela multiplica 30, 60 e a 100 por 1. Então, a partir dessa parábola, Jesus ele vai ensinar para a gente, ele vai ensinar para os seus seguidores e também para a multidão, algumas realidades referentes ao reino de Deus. O primeiro ensino que ele faz para a gente, então, é que esse reino, ele avança universalmente. Essa realidade que ele trouxe para nós é uma realidade universal. Quando ele conta a parábola conhecida como parábola do semeador, ele vai deixar claro para a gente que o reino de Deus não é uma exclusividade para poucos.
O reino de Deus Jesus não está à procura de alguns iniciados, alguns religiosos, algumas pessoas que saibam mais, conheçam mais, para que então eles possam compreender a respeito do reino. Não, o reino de Deus, ele é estendido a qualquer um, à medida que a proclamação da palavra do reino, ou seja, o evangelho, vai sendo divulgada. É importante você entender que isso não significa salvação para todos. Quando eu digo que o reino de Deus ele é universal, eu não estou dizendo que todas as pessoas indistintamente vão entrar no reino, ou vão fazer parte dessa experiência, ok? Com a presença do governo de Deus agora nas suas vidas. Mas o que eu estou dizendo é que não há uma seleção prévia de quem é que vai receber isso e quem é que não vai receber isso. O reino de Deus, ele é estendido para qualquer pessoa. Nós precisamos olhar o contexto de Marcos 4 para a gente entender o que Jesus está dizendo. O que ele está aqui que ele está se referindo aí nesse contexto de Marcos capítulo 4? Ele está dizendo para a gente que o reino ele vem como uma possibilidade para qualquer pessoa, mas ele não vai ser experimentado por todas as pessoas. O contexto de Marcos 3, de Marcos 4, começa na verdade em Marcos capítulo 2, a partir do verso 18, é um contexto de conflito de Jesus com a tradição religiosa. A questão que nós temos que entender aqui é o seguinte: se Jesus é o rei do reino, e se ele trouxe o reino, por que que as pessoas que estão ouvindo Jesus, principalmente os mestres da lei, não o reconhecem como rei? Não o reconhecem como o Messias? Não se rendem a ele? Se você ler o capítulo 2 de Marcos, o capítulo 3, você vai ver que Jesus está envolvido numa série de conflitos. Até os irmãos dele, a mãe dele, acha que Jesus está meio maluco com as coisas que ele está fazendo e vão lá tentar prender Jesus. Os mestres da lei começam a dizer que o que Jesus está falando não vem de Deus. E a autoridade que ele tem, o poder que ele tem de exercer milagres, curar pessoas e tudo mais, na verdade vem do diabo. Então você tem um conflito aqui. Se Jesus é o rei do reino, e se o que ele está falando é a verdade, então por que que essas pessoas não se rendem àquilo que ele está falando? E aí vem o Marcos capítulo 4, ele vai explicar por que que não se rendem. Ele vai então apresentar para a gente que quando o reino de Deus é divulgado, quando o reino de Deus é estendido, ele é estendido indistintamente. Mas há uma interação acontecendo com esse reino. E aí na parábola a gente vê que ele apresenta para a gente que o reino, a mensagem do reino, o convite do reino, que é semeado universalmente, ele cai em solos, porque essa é a figura que ele usa, em solos diferentes. Quando ele vai interpretar a parábola, ele vai dizer que cada um desses solos tem a ver com uma postura de coração das pessoas para com ele e para com a mensagem que ele está trazendo. Isso era assim lá e isso é assim hoje. Veja, o reino ele é semeado nos 4 solos, mas o texto nos diz que a semente germina apenas em 3 diferentes tipos de solo. Então, você tem uma redução progressiva aí, né? O reino ele é semeado em 4 tipos de solo, mas ele germina em 3 tipos de solo. E aí Jesus diz que ele cresce apenas em 2 tipos de solo. Mas ele diz que ele frutifica em 1 tipo de solo. Ou seja, Jesus está dizendo, ei, a mensagem é para qualquer um, mas a mensagem não vai ser respondida por todos. A mensagem do reino, o convite do reino é universal. Ele é semeado de forma indistinta, mas ele não vai ser respondido da mesma maneira por todos. Dos 4 solos, apenas um solo, Jesus diz que é o solo bom. E que nesse solo o reino, ele é semeado, ele germina, ele cresce e ele frutifica. Talvez você fique pensando em que tipo de solo você é. Onde a semente do reino está caindo? Ou talvez você possa pensar em como você pode fazer para ser o bom solo, né? Como eu sou o bom solo? Como eu faço para ser o bom solo?
Mas não é esse o ensino de Jesus aqui. O ensino de Jesus aqui é que a proclamação do Evangelho não seleciona solos, não seleciona coração, não seleciona pessoas. É para ser feito para qualquer pessoa. Muitas vezes a gente seleciona. Muitas vezes a gente faz isso. Muitas vezes a gente olha para a vida de uma pessoa e a gente diz assim, não, nem adianta falar do Evangelho com essa pessoa aqui, porque olha a vida dela, olha como ela é. Ou então a gente olha para uma outra pessoa e fala assim, não, essa pessoa aqui, puxa, ela só falta ser cristã. Então eu vou falar com ela. Não é? Às vezes a gente olha para nós mesmos e a gente diz assim, não, o Evangelho não tem jeito em mim. Deus não tem nada para mim. Olha como é a minha vida. Olha o que eu faço. Mas a grande questão aqui é que, na verdade, a mensagem do reino, o oferecimento do reino, é para qualquer tipo de pessoa. Como é que está a sua vida? Quais são as suas demandas? Quais são os seus desafios? Com o que é que você tem lidado diariamente, semanalmente? Filhos, família, trabalho, saúde, envelhecimento. Um novo momento está diante de você. Esse novo momento te traz novas oportunidades. Ou então uma antiga situação retornou. Veja, seja qual for a sua história, eu quero dizer para você que o Evangelho oferece a você um contexto de vida inabalável. Seja qual for a sua realidade, o reino de Deus é uma realidade que pode alcançar você dentro da situação que você estiver. Essa é a boa notícia do reino de Deus. A boa notícia do reino de Deus é que o reino é para todos. O reino é para ateus e para religiosos. Quando eu converso com uma pessoa e a pessoa diz para mim, não, mas eu sou ateu, isso não muda nada, certo? O reino é para ateus e para religiosos. O reino é para profissionais bem-sucedidos e para moradores de rua. O reino é para famílias estruturadas e para famílias em conflitos. O reino é para homem, mulher, criança, adulto, jovem, velho, homossexual, metrosexual, seja lá quem for. A semeadura é universal. A pessoa não tem que olhar para a vida dela e falar, não, eu preciso mudar isso primeiro, eu preciso mudar aquilo primeiro, eu preciso mudar aquilo outro primeiro, para então eu poder ouvir a mensagem do reino. Não. E veja, o estilo de vida de uma pessoa não determina se ela é o solo ruim. A questão da não transformação e mudança que pode ser gerada em nós, nos levando a uma vida inabalável nesse reino, não está então do lado do Evangelho. Ok? Está do lado do solo, está do lado do nosso coração. Se você olhar o texto anteriormente, você vai ver que Jesus passa por um homem chamado Levi, Mateus, que é um publicano, está sentado na coletoria, e ele o chama para segui-lo, e aquele homem vem e segue Jesus. Ele dá uma festa, e na festa que Mateus dá, um monte de gente está lá, um monte de gente com vida destroçada, bagunçada. O texto diz que reúnem-se com Jesus ali naquela festa em Mateus pecadores, e o povo começa a criticar, os religiosos começam a criticar, e Jesus diz assim, eu não vim chamar justos, eu vim chamar pecadores. Ou seja, não é a realidade externa da minha vida que define se eu vou ser um bom solo ou não. É a postura do meu coração diante de Jesus. Talvez você já tenha ouvido dizer que por conta da sua história, você seria um candidato a esse reino. A pessoa nasceu na igreja, cresceu na igreja. Ou talvez você já tenha olhado para pessoas e por conta do contexto da vida delas, você tenha chegado à conclusão de que elas não seriam adequadas para o reino de Deus. Mas essa mentalidade é a mentalidade da nossa cultura. Conforme a mensagem de Jesus,
o reino, a palavra do reino, o evangelho do reino, é lançado para todo tipo de pessoa. Pois o bom solo pode estar na vida de quem nós menos imaginamos. Veja, as Escrituras nos dizem assim: todo o que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então essa é a primeira lição que Jesus nos dá sobre o seu reino. O seu reino é um reino que é universal. Ele está disponível a qualquer pessoa, por mais improvável que essa pessoa possa ser. Segundo, o reino, ele avança, de acordo com Jesus, enfrentando oposição. Porque aí vem a questão, bom, se o reino é oferecido a todo tipo de pessoa, independentemente de quem ela é, então por que o reino não é acolhido por todas as pessoas? Jesus explica isso na parábola também. Ele mostra que esse reino que é oferecido a todos, ele enfrenta, nesse contexto que a gente vive, oposição. A primeira oposição que a gente encontra está em Marcos 4,15. Há 3 tipos de opositores. Essa é a primeira oposição. Ele diz que é uma oposição espiritual. É uma oposição de um ser que a Bíblia chama de Satanás. Veja, ele diz assim: algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que a ouvem, Satanás vem e retira a palavra nelas semeadas. Satanás é esse ser espiritual que se opõe e ele deseja destruir o propósito original do que Deus planejou para a sua criação. O que Deus planejou para a sua vida, o que Deus planejou para a vida da humanidade, de acordo com as Escrituras, é algo bom. E Satanás é esse ser que deseja destruir aquilo que Deus planejou originalmente para nós. A palavra de Deus deixa claro que o agente e promotor do caos em nossas vidas não é Deus, é o diabo. Preste atenção. Não atribua a Deus o mal com o qual você possa estar lidando. Não atribua a Deus. Ele é uma situação que tem como objetivo justamente roubar a realidade e oportunidade do reino de Deus em sua vida. As Escrituras nos dizem isso assim. Sabe, quando a gente começa a olhar para o mal na nossa vida e a gente começa a atribuir o caos na nossa vida a Deus, nós nos tornamos passivos diante daquilo que Deus quer realizar na vida da gente, e não ativos. Então nós ficamos como esse solo. A semente cai e a gente não faz absolutamente nada, e Satanás vem e ele rouba. Paulo diz para a gente em 2 Coríntios 4,4, olha só, o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. É interessante isso. Algumas pessoas dizem assim, não, a pessoa não é salva porque Deus não quer salvar a pessoa. Mas só que as Escrituras dizem para a gente que a pessoa não é salva porque o Deus desse século cegou o entendimento daqueles que não creem. Não é Deus que cegou o entendimento deles. É o Deus desse século que cegou o entendimento deles. Há uma oposição espiritual àquilo que Deus quer realizar, àquilo que Deus quer fazer na vida das pessoas. Esse ser é seu inimigo, ele não pode com Deus, ok? Ele não luta contra Deus, ele luta contra você. Veja, não tem como ele impedir a semeadura, mas ele tem como ele roubar o que foi semeado. João capítulo 10, verso 10, Jesus diz a mesma coisa. Ele diz assim, o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Jesus diz que ele veio para que você tenha vida. E você tenha vida plena. Então veja, qualquer coisa que afeta a sua vida, afeta a minha vida,
que rouba a plenitude de vida, não é Jesus que está trazendo. Não é Jesus que está fazendo. Ele diz que ele veio para que a gente tenha vida. O ladrão veio para matar, roubar e destruir. A religião vem para matar, roubar e destruir. Não Jesus. Você tem sido iludido pelas sagacidades de Satanás? Tem sido confundido por sua astúcia, que nos conduz ao distanciamento da simplicidade do Evangelho de Cristo? Sabe, muitas e muitas vezes Satanás, e era o que acontecia ali no contexto de Jesus, ele usa a religião. A gente começa a discutir e a gente começa a dispersar a nossa mente numa série de questões que não são centrais ao Evangelho. O apóstolo Paulo, ele diz em 2 Coríntios 11:3, o que receio e quero evitar é que assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sincera e pura devoção a Cristo. Nós começamos a alojar coisas que não tem nada a ver com o Evangelho. Nós começamos a ter sentimentos que não tem nada a ver com a realidade daquilo que Deus planejou para nós. Por isso nós precisamos mergulhar muito a nossa vida nesse livro aqui, para você poder conhecer qual é a mente de Deus a seu respeito. Porque às vezes você está achando que Deus está dizendo coisas para você que não é Ele que está dizendo. Você acha que tem coisas sobre você que é o pensamento de Deus, que na verdade não são os pensamentos de Deus. Paulo diz aqui, você está sendo enganado pela serpente. Mas há um segundo opositor, esse segundo opositor é a carne. Veja só, ele explica isso para a gente nos versos 16 e 17, ele diz assim, outros como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Todavia, visto que não têm raiz em si mesmas, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Aí não aparece a palavra carne, né? Mas aparece o conceito carne. Okay? Por quê? Porque na Bíblia, essa expressão, a carne, é uma expressão usada principalmente pelo apóstolo Paulo, um dos seguidores de Jesus Cristo, que o Espírito Santo usou para registrar o Novo Testamento, e a expressão se refere ao nosso lado humano, que tende a resistir à vontade de Deus, motivada pela rebelião no nosso coração, ou simplesmente ao nosso estado humano, que nos leva a querer evitar sofrimento, dor e etc. É nesse sentido que Jesus está falando aqui. A pessoa ouve o Evangelho, ela acolhe o Evangelho, ela fica empolgada com o Evangelho, mas aí então, com as realidades do reino, mas aí então começa um conflito. Por quê? De novo, na cabeça do judeu, se você recebesse o reino, tudo acabaria, o mal não existiria mais. Mas só que você continua inserido num contexto de conflito. E aí então, quando a perseguição vem, quando a dificuldade vem, a carne grita, ela chia, ela não quer sofrer. Então a carne tem a ver com as nossas emoções, sentimentos, pensamentos, que podem ser enganados e submetidos por esse primeiro opositor, que é Satanás. Para que a carne não nos dirija, ela precisa estar submissa ao Espírito Santo. Jesus, quando ele está orando no Getsemane, ele diz isso para Pedro, ele diz a carne, o espírito está pronto, mas a carne na verdade é fraca. Por isso nós precisamos manter a nossa vida na presença de Deus, uma vida de intimidade com Ele, para que a carne seja submissa ao Espírito. Muitas vezes o reino de Deus deixa de avançar na nossa vida, porque nós temos mais medo das pessoas, mais medo dos homens. Nós estamos mais preocupados com o que as pessoas pensam ou dizem a nosso respeito do que com Deus. Nós estamos mais preocupados com o que as pessoas vão pensar de nós do que o que Deus pensa a nosso respeito.
Isso faz com que a mensagem do reino comece a murchar em nós. Nós estamos equivocados achando que o reino ser inabalável é sinônimo de não termos problemas ou dificuldades na vida. Jesus deixa claro isso aqui. O reino vem, a realidade do reino entra, mas você vai continuar enfrentando muitas e muitas vezes lutas, problemas e dificuldades na sua vida. A promessa de Jesus quanto a isso é que nós podemos estar certos de que se nós passarmos por dificuldades, a gente vai ter vitória, porque Ele teve vitória. A promessa dele não é que se você estiver no reino, você não vai ter dificuldade. A promessa dele é se você estiver no reino e se permanecer firme na realidade do reino, você vai ter vitória, em meio às dificuldades. Mas o que acontece muitas e muitas vezes é que quando as dificuldades vêm, as lutas vêm, o reino murcha na gente. Porque nós estamos com esse equívoco, achando assim, não, agora eu tenho Jesus, eu não vou ter mais nenhum tipo de problema na minha vida. Então eu quero dizer para você, se você está enfrentando lutas por conta da realidade do Evangelho na sua vida, se você começou a seguir a Jesus, e você vê na sua vida dificuldades, perseguições, problemas, ok? Lembre-se desse testemunho que o apóstolo Paulo dá aqui, ó. Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. O que você não vê? O Espírito Santo vivendo na sua vida. A presença dele em você é uma realidade que torna você um ser eterno. As realidades do reino de Deus estão em você. Os seus problemas você pode enxergar, você pode vê-lo. Mas o apóstolo Paulo faz uma comparação aqui como os dois pratos de uma balança, né? Bote de um lado seus problemas. Minha sogra. É brincadeira, minha sogra é uma bênção. Ok? Meu trabalho, meu chefe, pressões, dívidas, preocupações com os filhos, né? Tal, opinião das pessoas e etc. E isso vai pesando, mas aí Deus vem e Ele bota desse lado aqui, a glória dele em você. A glória dele em você pesa mais do que tudo isso. O terceiro opositor é o mundo. No terceiro solo, Paulo diz assim, outros ainda, como a semente lançada, Jesus, outros ainda, como a semente lançada entre espinhos, ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações desta vida, o engano das riquezas, os anseios por outras coisas, sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. De acordo com Jesus, o terceiro opositor, então, é a cultura que nos cerca. Quando a Bíblia usa essa palavra mundo, nesse sentido, ela não está falando da criação, ok? Ela não está falando da natureza, do mar, ela está falando do sistema, certo? Os valores. Então nós podemos dizer que esse terceiro opositor é a cultura que nos cerca, que é contrária às realidades do reino de Deus. Nós podemos ser tomados, de acordo com Jesus aqui, mesmo que o reino tenha chegado a nós, mesmo que o Espírito tenha vindo habitar em nós, mesmo que a realidade do Evangelho tenha te alcançado, nós podemos ser tomados continuamente pelo fascínio com aquilo que a sociedade nos diz ser portador de satisfação para as nossas vidas. E isso pode fazer com que as realidades do reino que recebemos nunca frutifiquem em nós. Nunca. E meu querido e minha querida, não há nada mais triste do que isso. Não há nada mais triste do que você experimentar a vida de Jesus em você e essa vida de Jesus em você não fluir de você. Não se manifestar de forma plena através de você. Ficar sufocada dentro de você. Sabe? Você segue Jesus, mas você continua tendo
as mesmas angústias, as mesmas limitações que você tinha antes de seguir Jesus. Não é para ser assim. Por que isso é assim? Isso é assim porque a gente está deixando que outras realidades sufoquem a vida que está em nós e que deveria fluir de nós. Então eu quero dizer para você que se você não tem visto as realidades inabaláveis do reino de Deus se manifestando em sua vida, pergunte-se se suas opções que você tem feito durante a semana não tem sufocado a manifestação do reino de Deus em você. As escolhas que a gente faz, escolha de aonde nós vamos investir o nosso tempo, ao que é que nós vamos dar atenção, o que é que nós vamos deixar entrar diariamente pelos nossos ouvidos, o que vai motivar o nosso coração. Essas coisas, se não estiverem alinhadas com o reino, de acordo com Jesus, vão sufocar o reino que está em você e ele não vai se manifestar em você e através de você. Jesus nos diz que diante da realidade do reino de Deus, nós precisamos fazer uma escolha. Ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém. E quando Jesus disse ninguém, ele quis dizer ninguém. Tá certo? Não é assim, não, mas eu nada. Ninguém é ninguém. Ele diz isso para a gente. Mateus, faltou Mateus aqui, ó. Ok, Mateus 6, 24, depois vou para o outro. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. 1 João diz assim, não ame o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Ninguém, é esse daí. Eu que inverti, né? Ninguém pode amar a Deus e amar o mundo ao mesmo tempo. Ninguém pode servir a dois senhores. Bom, eu acho que ficou claro para nós que o reino de Deus é uma realidade que Jesus nos trouxe e se aplica a qualquer um, mas que o mesmo só vai avançar na medida que esses opositores forem vencidos na sua vida. Cada um deles precisa ser vencido na sua vida, para que a realidade do reino de Deus que Jesus lança para você seja uma experiência frutífera na sua vida. Agora, se eles forem vencidos, e aí a gente vem para o último ensino, então esse reino inabalável, ele vai avançar abundantemente na sua vida. É assim que Jesus termina a parábola. Ele termina a parábola fazendo a afirmação de que uma vez que esses opositores, essas realidades sejam tiradas da frente, então as realidades inabaláveis do reino de Deus vão ser abundantes na vida daqueles que a acolherem. Ele diz em Marcos 4:20, outras pessoas são como a semente lançada em boa terra, ouvem a palavra, aceitam-na e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por um. Então veja, quando a nossa vida ela se rende completamente à palavra de Deus que Jesus nos traz, todas as realidades do reino de Deus, não algumas, todas as realidades do reino de Deus se desenvolvem abundantemente em nós, nos dando acesso a essa vida inabalável. Jesus diz aqui que há medidas diferentes em nossa vida da expressão do reino de Deus. Ele diz que o reino vai se manifestar a 30, ele vai se manifestar a 60, ele vai se manifestar a 100 por um. Alguns entendem isso como proporções distintas na vida da gente. Somos pessoas distintas, então o reino vai se manifestar distintamente. Um 30, outro 60, outro 100. Outros entendem que não, ele está falando de uma progressão. Ele começa com 30, vai para 60 e chega a 100 por um. Seja um ou seja outro, a explicação disso, o importante é a gente entender que quando ousamos não apenas saber sobre o que a Bíblia nos revela, mas viver
a partir daquilo que ela nos revela. Jesus nos garante que nós vamos perceber esse poder inabalável do reino de Deus em nós. E talvez você se pergunte assim, mas como é que é esse poder? Como é que é essa vida inabalável? Com que é que ela se parece? A resposta para isso é a vida de Jesus. Leia as Escrituras e olhe como a vida de Jesus é. A vida de Jesus revelada aqui, essa expressão, esse exemplo, essa manifestação de uma vida vivida dentro do contexto de um reino que é inabalável. Sigam, e você vai experimentar essa mesma vida em você. Sabe por quê? Nós estamos diante da mesa do Senhor e nós vamos participar dela agora. Porque essa mesa lembra a mim e a você que a morte de Jesus não é um mero exemplo para ser seguido. Jesus morreu e ressuscitou não para ser um exemplo para nós. Jesus morreu e ressuscitou para que a gente tivesse acesso ao mesmo tipo de vida que ele viveu aqui. É por isso que ele morreu e ressuscitou. Para que o mesmo Espírito que habitava nele, o Espírito Santo, possa habitar em você, possa habitar em mim, possa estar em nós, e nós possamos viver aqui da mesma maneira que ele viveu. Jesus diz isso em João 14:12 para a gente. Ele diz assim: digo a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai. Você crê nisso? Você acha que Jesus mentiu? Não. Ele disse: se você crer nele, se a realidade do reino estiver em você, esses opositores estiverem eliminados, a vida dele vai fluir de você a 30, a 60, a 100 por um. Farão as mesmas obras que eu fiz. E obras maiores do que das que eu fiz, vocês farão. Você é chamado por Deus para viver em uma realidade inabalável. Esse reino. Esse reino está em você a partir do momento que você se rende à graça de Deus. Porque a própria vida do Rei do Reino vem habitar em você. O reino está em você, porque Jesus disse: o reino de Deus chegou. Ele disse isso porque o reino estava nele, quando ele estava visivelmente aqui. Mas agora ele está espiritualmente vivendo em você. A vida dele, através do Espírito Santo, está em você. Portanto, o reino de Deus está em você. A partir daí, as manifestações deste reino serão desfrutadas por você e se estenderão através de você. Deixe de lado o engano de Satanás. Você não tem que olhar para a sua vida e achar que a sua vida é uma vida limitada, o seu casamento é um casamento limitado, a relação com seus filhos é uma relação limitada. Não é. As realidades do reino que está em você
podem fluir de você e podem transformar essa realidade. Agora, tudo começa com como você reage à palavra de Deus, com como você ouve e acolhe esse evangelho do reino. Como você tem reagido? Você já respondeu ao reino? Você já respondeu à palavra do evangelho? Você já disse para Jesus: Jesus, eu não posso, eu preciso de Ti, eu me arrependo da minha independência, eu me coloco debaixo do Teu governo amoroso, me perdoe por querer governar a minha própria vida. Eu reconheço que eu deveria ter morrido naquela cruz, o Senhor morreu no meu lugar. O Senhor ressuscitou e eu quero agora que a sua vida seja vivida em mim. Se você não fez isso ainda, agora é o momento de você fazer isso. Isso é pela fé. Diga isso aí no seu coração. Eu não estou falando de religião. Eu não estou falando sobre você ser religioso, eu não estou falando de você ser da igreja. Isso é uma segunda etapa. Eu estou falando sobre você se render a Ele. Aceitar o que Ele fez por você. Feche seus olhos. Eu vou te dar 1 minuto para você fazer isso. Se você ainda não fez isso, essa manhã eu quero convidar você a entregar sua vida para Jesus. A dizer para Ele: Senhor, eu me rendo. Se você já fez, então use esse minuto para agradecê-lo. Diga: Senhor, muito obrigado porque o Senhor me alcançou. Louvado seja o Senhor por isso. Mas se você não fez ainda, eu quero te dar uma oportunidade essa manhã. Faça isso. Não importa se você já faz anos de igreja, ou se você está vindo aqui pela primeira vez, faça isso. Diga para Ele: Senhor, eu me arrependo. Eu me arrependo, Senhor. Eu me arrependo. Governa sobre a minha vida. Pai, se qualquer pessoa está fazendo isso agora, eu peço que o Teu Espírito venha e traga agora regeneração e salvação para essa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você fez isso, eu quero que depois do encontro, depois do culto aqui, você me procure para conversar comigo, ok? Eu quero orar pessoalmente com você. Para a gente poder ir para essa mesa, eu quero que você pense ainda um pouquinho. Será que você que já fez isso, será que você tem sucumbido a algum dos opositores? Você tem caído no engano de Satanás? Ele tem feito o seu coração ficar amargurado com a igreja? Amargurado com pessoas? Fazendo você se afastar então de Jesus, se afastar do povo de Deus? Será que você tem dado mais valor ao que os outros têm a falar sobre você do que o que Deus tem a falar sobre você? Você tem deixado o reino ser sufocado na sua vida por causa dos valores da cultura que são opostos a ele? Se qualquer uma dessas realidades tenha acontecido, quando você for participar dessa mesa aqui hoje, diga para Jesus: Senhor, eu quero que o Teu sangue, o Teu corpo, renove o poder do reino na minha vida. Você tem visto a progressão do reino de Deus se manifestando em você?
todas as semanas, 30, 60, 100 por um. O que é que você precisa mudar na sua agenda, na sua vida, para você ver a realidade desse reino inabalável manifestando em você? Pense em coisas concretas. Você precisa assistir menos Netflix e gastar um pouco mais de tempo lendo as Escrituras, orando. Você precisa tomar uma decisão no seu coração de priorizar os encontros de celebração, priorizar a participação numa célula para você ser cuidado, pastoreado. O que você precisa fazer de concreto? Quando você comer do pão, tomar do cálice, diga para o Senhor: Senhor, eu quero renovar a minha aliança com o Senhor. Eu quero ver essas realidades do Teu reino se manifestando através da minha vida. A 30, a 60 e a 100 por um. Na minha casa, no meu casamento, no meu trabalho, na rua, no contato com as pessoas. Eu quero ver, Senhor. Vamos orar. Feche teus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos colocar esses elementos diante de Ti. Nós vamos participar dessa mesa agora. Pai, ao comer do pão, ao tomar do cálice, nós queremos, ó Senhor, reafirmar a aliança que o Senhor tem conosco em Jesus. Em nome de Jesus, que cada um dos opositores que procuram minar a realidade do Teu reino na nossa vida, sejam derrotados. E que a vida do Senhor se manifeste através de nós, a 30, a 60, a 100 por um, Senhor. Para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém.